Trago-vos um tema nessa manhã a respeito de relacionamento conjugal. Relacionamento conjugal ou competição? Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 diz assim: semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Estamos vivendo dias em que os costumes, a cultura e também a doutrina tem sido interpretada de forma errônea ou sem o zelo necessário a ser aplicado a ela. Vivemos dias em que está se deixando de pregar a verdade escrita na palavra concernente a relacionamento conjugal, por conta de direitos iguais, por conta das leis que liberaram determinadas situações para as mulheres e também por conta de que a Globo, as mídias, o sensacionalismo e o marketing têm se deixado de apoiar aquilo que é certo para apoiar o que é errado como se fosse certo. E estamos vivendo dias difíceis, por isso, até nas nossas igrejas, estamos encontrando dificuldades, pessoas com o ministério abalado, porque não tem mais coragem de pregar a verdade sagrada, falando o texto que nós lemos hoje aqui, a respeito que as mulheres devem ser sujeitas aos vossos maridos, como ao Senhor. Esse texto, meus amados irmãos, ele não nos dá condição alguma para que entendamos que a mulher precisa ser sujeita diante de um sofrimento, dentro de uma imposição. Pelo contrário, esse texto nos mostra que a mulher, ela assume o seu papel, porque o homem, ele possui 3 responsabilidades básicas ao assumir uma liderança. E uma dessas responsabilidades é proteção. O homem, quando ele entra no relacionamento, ele precisa estar consciente de que ele vai proteger, ele vai prover e ele vai direcionar. Se ele não está em condição de gerar proteção, promover provisão e trazer direção para sua esposa, ele não está capacitado, ele ainda não está maduro o suficiente para assumir uma responsabilidade. Essas 3 palavrinhas aqui, essas 3 responsabilidades básicas, fala de maturidade, fala de alguém que já cresceu, que sabe o que está fazendo. E aí eu resumo: casamento não é para menino, casamento não é para moleque, casamento é para homens. Homem que pode trazer proteção para a família, provisão e a direção no Senhor. Não é para assumir um compromisso baseado no sentimento de paixão. É para assumir um compromisso baseado no amor, respeitando a esposa como Cristo respeitou e respeita a igreja, amando sua esposa como Cristo ama a sua igreja, e a esposa consequentemente submetendo-se ao esposo como a igreja se submete a Cristo. Isso não é imposição, é voluntariedade. A mulher, ela não torna-se obediente ao marido por uma imposição, não, mas por uma satisfação, por saber que seu esposo é um homem sério, correto,
digno de confiança, e por isso ela se protege nele, e ele tem prazer de amá-la e de respeitá-la, porque tem uma esposa como uma igreja a Cristo. A Bíblia colocou o homem no mercado de trabalho. No Salmo 128 diz que o homem, ele comerá do trabalho das suas mãos. Engraçado, eu não vejo a Bíblia colocando a mulher aqui no mercado de trabalho. Mas as leis, elas trazem mudanças e há uma inversão de valores. A família hoje está sendo bombardeada por conta dessa inversão de valores. Mulheres trabalhando fora e o homem em casa. Quando não os dois trabalham fora, as crianças ficam às mãos dos outros. E aí eu vos digo, quem não quer assumir a responsabilidade de cônjuge que deve ser assumido, então é melhor que não se case. Casamento é uma vocação. Se você não está vocacionada, moça, se você não está vocacionada a respeitar o seu marido, a assumir a responsabilidade do lar, a servir o seu esposo como a igreja serve a Cristo, e se você tem uma ideia de que você precisa se formar, trabalhar, realizar teus sonhos, comprar teu próprio apartamento, teu próprio carro, viver sem precisar de ninguém, então não se case. Só lamento algo pela tua vida, que a moça que não se casa, porque não tem a vocação de cuidar de um lar, ela corre um risco seríssimo de perder a sua salvação. Porque quem não se casa, porque não tem vocação para o lar, mas também não deixa de praticar os erros desta vida. Vai viver sozinha? Vai viver pecando. Vai morar junto com uma amiga? Vai viver em prostituição. Então é melhor obedecer o esposo e cumprir os princípios da palavra de Deus, sendo uma mulher do lar, mesmo que trabalhe fora. Mas não esqueça de ser a governanta, porque ninguém cuida melhor de um lar do que uma mulher. A Bíblia chama ela de mestra do bem. A Bíblia chama ela de auxiliadora, daquela que tem habilidades. Você sabe o seu valor. Deus quer te usar no teu valor. Teu casamento precisa ser uma bênção, mas você precisa saber o lugar que você precisa preencher. E o marido, amar-te como Cristo amou a igreja. O Senhor Jesus nos abençoe. Eu sou o professor Odair Lucas e esta é uma recomendação para casamento.